A paz de Deus, seja muito bem-vindo mais um dia ao canal Girassóis da Fé, seu canal de reflexão bíblica diária. Eu gostaria de te convidar hoje para que possamos fazer a leitura bíblica no livro de Zacarias, capítulo 13, versículos 1 ao 6. Se possível for, para você me acompanhar, poderemos ler o seguinte: a purificação do pecado. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falastes em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão quando profetizar. Naquele dia, os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem. Não mais se vestirão de manto de pelos para mentir, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, tenho sido escravo desde a minha mocidade. Se alguém me perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Neste importante texto que encontramos em Zacarias 13, ouvimos falar da purificação do pecado que virá naquele dia, no grande e esperado dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia em que, com a presença de Jesus sobre a terra, poderemos todos vivenciar a redenção. Nesse dia, a exemplo do que diz Apocalipse 7,17, haverá uma fonte aberta de purificação para a casa de Davi e também para os habitantes de Jerusalém. E todo pecado e toda impureza vão ser simplesmente lavrados da terra. No texto citado em Apocalipse, podemos ver que porque o Cordeiro que está no meio do trono virá e apacentará e conduzirá as fontes das águas da vida. Justamente por isso, neste grande dia, que o Cordeiro virá com a sua glória, com a sua majestade, poderemos ver a separação daquilo que até então era uma mistura entre trigo e joio. Naquele dia, tão esperado por todos nós, haverá uma separação, uma divisão entre aquilo que é de Deus e aquilo que não pertence a Deus. Neste grande dia, a palavra que nos chega através de Zacarias é que o Senhor, e aqui ele faz uma referência da majestade, da glória de Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, para poder inclusive ratificar o seu poder, a sua força, a sua glória. Quando o dia vindouro da volta de Jesus Cristo chegar, ele vai simplesmente extinguir da terra todos os nomes de ídolos e não vai mais haver nenhuma memória desses ídolos. Aqui podemos pensar algo muito importante, porque quando existe memória de algo, essas coisas passam a existir sobre a face da terra. Quando não há memória de algo, essas coisas simplesmente deixam de existir sobre a face da terra. Memória e existência são duas coisas que caminham lado a lado. Podemos, por exemplo, citar Napoleão. Napoleão não existe mais, mas existe na medida em que há uma memória de Napoleão que faz com que ele exista, pelo menos em teoria. Mas o que Jesus Cristo virá fazer é extinguir por completo tanto os ídolos quanto a memória que há destes ídolos.
Nesse santo e bendito dia, Jesus Cristo fará sair da terra todos os profetas que não correspondem à verdade pregada por Deus, nos delegada por Deus, e também o espírito da impureza. Porque onde há um falso profeta, também há um espírito da impureza. Justamente por isso, Mateus 7,17 vai dizer o seguinte: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos disfarçados de ovelhas. A Bíblia diz que nem tudo que reluz é ouro. E precisamos ter sempre essa clara consciência de que nem tudo que parece é. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, está em comunhão com Jesus. Muitos estão na igreja e falam em nome do Pai, mas falam sem autorização do Pai. Para que exista uma vida pura e santa, todos os falsos profetas precisam ser retirados da terra. Todo espírito de impureza precisa ser também lançado fora. Aqui vemos que haverá um agir de Deus muito sério em relação a esse espírito de impureza e esses profetas que não fazem a vontade de Deus, mas a vontade de praticar, inclusive, outros cultos espirituais e atender a espíritos imundos, que se deixam ser levados por inclinações que não correspondem ao querer de Deus. A Bíblia vai falar lá no versículo 3 que se alguém ainda profetizar neste dia, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falastes em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão quando profetizar. Aqui veremos duas coisas. A primeira é que a glória de Deus será tão grande sobre a face da terra que poderemos distinguir quando alguém realmente fala de verdade, quando alguém fala mentirosamente. E a segunda coisa é, haverá uma condenação para todo aquele que falar em nome de Deus alguma coisa que não provém de Deus. Nesse dia de purificação do pecado, da glória de Jesus Cristo sobre a face da terra, mesmo o pai e a mãe amando o seu filho, preferirá colocar esse filho diante da morte do que negar o amor por Deus. Nesses dias, o amor por Deus será muito maior do que até mesmo o amor pelos filhos. Tanto é que será o pai e a mãe que trespassará aquele que profetizar indignamente em nome de Jesus, em nome de Deus. Mas esse dia de redenção e de purificação do pecado, e um dia tão esperado para todos nós, fala também da vergonha com que esses profetas vão se sentir. Eles próprios vão ser constrangidos em seu coração, a ponto de ter vergonha de serem profetas da forma como são e esconder aquilo que até então eles se utilizavam para ocupar um lugar de autoglorificação. Nesse dia, o versículo fala claramente, os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem. Não mais se vestirão de manto de pelos para mentir. A ousadia do falso profeta é tão grande que ele se vestia, e era muito comum à época, né? Os profetas se vestirem de mantos de pelo para profetizar. Porque o manto de pelo passava-se a ideia, né, para aquela comunidade que aquela pessoa era santa e usada por Deus. Mas essas pessoas apenas se vestiam das roupas que indicavam que eles eram usados por Deus. Mas do fundo do coração e da alma dessas pessoas, eles não profetizavam em nome do Senhor.
Aqui é muito importante porque precisamos ter sempre essa discriminação clara daquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus. Torna a dizer, nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes a gente vê apenas a aparência e acha que porque aquela pessoa tem uma aparência de profeta, ela é profeta. Precisamos entender que o que torna um homem de Deus profeta não é a sua vestimenta, não é o seu status, não é a sua posição social, não é inclusive o fato dele se considerar profeta e ser tido por alguém como profeta. O que torna alguém profeta é o quanto o Espírito o Santo de Deus pode habitá-lo e falar por ele. No dia da purificação do pecado, haverá rigor, haverá morte e haverá condenação para com os falsos profetas. E sabendo disso, da gravidade com que agiram, através da sua má índole, através da sua má fé, esses profetas vão chegar a negar o posto que antes ocuparam. Vão dizer, não sou profeta, sou lavrador da terra, tenho sido escravo desde a minha mocidade. Deus constrangerá e castigará de forma tão grande os falsos profetas que essas pessoas vão preferir ser tidas como escravas, lavradoras da terra, do que assumirem que elas se colocaram nesse lugar de profetas, quando na verdade não era. E aí podemos acompanhar nesse versículo final que eu li, que é o versículo 6, que se alguém perguntar a esses falsos profetas que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Sabe o que eu sinto de Deus para falar ao teu coração, para a gente poder encerrar essa palavra? O que começa com a mentira, termina com a mentira. A diferença é que esses falsos profetas antes profetizavam e nem o pai, nem a mãe, nem o povo conseguia enxergar que era uma falsa profecia. Mas quando chegar o dia da redenção de Deus e a purificação do pecado, as pessoas vão perguntar e eles vão terminar a vida deles da mesma forma como eles começaram, através da mentira. Começaram mentindo, vão terminar mentindo, mas com uma diferença. Nesse dia da redenção e da purificação do pecado, conseguiremos identificar que essas pessoas não só não eram profetas, como continuam mentindo como antes mentiram. Em Mateus 13, 40, podemos ver o próprio Jesus Cristo explicando a palavra do joio e do trigo, e ele diz que assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Todo falso profeta que dá lugar e espaço a espírito da impureza, necessariamente é um joio no meio do trigo escolhido por Deus. Mas no dia da purificação do pecado, Deus virá com a sua glória, com a sua majestade, com o seu amor, com a sua presença pura e santa, e revelará a glória. Sabe o que eu quero que você saiba? É que Deus é verdade. Ele é o verbo que dá vida. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Não há mentira nos propósitos, nas promessas e na palavra de Deus. A Bíblia diz uma coisa em relação a falsas profecias. Primeiro que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não conhece a mentira e Deus não conhece o arrependimento. Deus não é estável. Quando Deus determina, está determinado. Quando Deus diz, está dito, porque a palavra de Deus é verdadeira. Mas Deus nos ensina a testar
dos falsos espíritos. E sabe quando sabemos que uma profecia é de Deus ou não? Apenas se ela se cumprir. Se uma profecia que foi lançada por alguém que se diz de Deus se cumprir, ela era de Deus. Se ela não se cumprir, ela não era de Deus. Eu vou falar isso novamente para o seu coração e eu tenho certeza que Jesus vai te dar um entendimento do que eu vou dizer. Quando uma palavra é de Deus, ela vai se cumprir. Mas quando aquela palavra não é de Deus, ela não irá se cumprir. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Que Deus te abençoe e te guarde. Se possível for, compartilhe essa mensagem com mais pessoas que Deus tocar o seu coração. Pessoas essas que precisam também ouvir essa palavra, que precisam se achegar a Deus e conhecer mais das coisas do reino espiritual, das nossas vidas espirituais. Se possível for, entre no meu canal do YouTube, Girassóis da Fé, curta os vídeos, porque curtindo aqueles vídeos é possível que eles fiquem mais bem divulgados no YouTube, atingindo mais pessoas que possam ouvir também essa palavra, e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe, te guarde, te purifique de todo pecado e que você possa ter um excelente dia. A paz de Deus e até uma próxima oportunidade.